Oi, gente! Tudo bem com vocês? Até que enfim eu voltei. Bom, gente, eu já tô aqui nos Estados Unidos. Agora eu tô aqui em Los Angeles, na Califórnia. Não é onde eu moro, mas o meu noivo veio aqui pra trabalhar, então estamos aqui. Primeiramente, eu queria agradecer muito pelos 100 inscritos aqui no canal. Espero que a gente continue crescendo muito mais. E muito obrigada a vocês que acompanham, comentam e foram me seguir lá no Instagram. E falando em Instagram... Se você ainda não me segue, o que você tá esperando? Vai lá, corre lá pro Instagram, me segue. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, vou colocar aqui no vídeo, @BrisaSantos, lá no Instagram. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta, que eu saiba que eu posso ajudar vocês, fiquem à vontade, me mandem uma mensagem lá no Instagram ou comentem aqui no vídeo mesmo. Então vamos pro vídeo. Bom, gente, depois de ler tanto na internet, eu achava que o NOAA 2 seria o grande passo para o final do meu processo. Só que eu acabei descobrindo que não é bem assim. Eu recebi o meu NOAA 2, que é a segunda notificação de ação, no dia 19 de novembro de 2018. Então, depois do NOAA 1 que eu recebi, dia 29 de maio, tem essa longa espera de meses para você receber esse NOAA 2. Essa é a parte do processo que você mais tem que ter paciência. É muito demorado e você não consegue ter nenhum tipo de informação, não tem um telefone para você ligar e o status do site não muda. Então, receber o NOAA 2, eu pensei, agora eu consigo ter o meu RDJ, vou conseguir fazer os meus exames, só que não. E o NOAA 2, a gente não recebeu e-mail. O meu noivo apenas recebeu a carta na casa dele. Com o NOAA 1 aconteceu o quê? A gente recebeu um e-mail e recebemos também a carta, o meu noivo recebeu a carta na casa dele. Esse NOAA 2, ele vai somente te informar que o seu processo foi aprovado e que eles estão mandando o processo da imigração da USCIS, que a gente fala UCIS, para o NVC, que é o National Visa Center, que seria o Centro Nacional de Vistos. Então, basicamente, a imigração está te falando, olha, agora não é mais comigo, estou mandando para o Centro Nacional de Vistos e eles vão dar continuidade ao seu processo. Esse NVC, ele basicamente vai colocar o seu processo no sistema e enviar para o Rio. E quando ele chega no Rio, aí já é a USCIS novamente, já é a imigração americana novamente. O NOAA 2 também vai falar que você precisa esperar ao menos 30 dias para ligar para o NVC perguntando o número do seu RDJ. É claro que nessa parte a ansiedade é muita, então um pouco antes dos 30 dias nós ligamos para o NVC e eles ainda não tinham o número do nosso processo. Isso foi uma segunda-feira e a atendente pediu para que a gente ligasse na sexta-feira, que provavelmente esse número do RDJ já estaria lá no NVC. Chegou a sexta-feira, ligamos para lá e um atendente totalmente diferente, que foi até grossa com meu noivo, disse que E não era assim, que demorava muito mais que 30 dias, e não sei o quê. E falou um monte de coisa assim, totalmente pra desanimar a gente. E é claro que nós ligamos na próxima semana e eles já tinham o nosso número do RDJ. Até então eu estava toda contente, animada, achando que eu ia poder marcar minha consulta médica, marcar os meus exames. Então, eu ligo lá no consultório de São Paulo, que foi onde eu fiz os meus exames. Eles disseram que eu precisaria ter a data da minha entrevista. Ou seja, o RDJ não vai te ajudar em nada. Ele apenas é uma maneira de você consultar pelo site, que eu vou colocar aqui embaixo. É um site chamado CEAC, C-E-A-C, que ele é para processos eletrônicos. Então, com o seu RDJ, você consegue entrar neste site e consultar se o seu processo chegou no Rio ou não. Enfim, no dia 12 de dezembro, eu recebi um e-mail do NVC e eu pensei que o meu caso já estava no Rio. Só que não. Esse era um e-mail da NVC falando que eles estavam encaminhando o meu processo para o Rio de Janeiro. E até aí você não sabe nem quanto tempo que ele vai demorar para chegar no Rio. Então é uma aflição tremenda. Você tá na fase final, só que ainda tem muita espera envolvida. Eu estava sempre consultando no site do SEAC se o meu processo já tinha chegado no Rio ou não. E se eu não me engano, no dia 12, que foi o dia que eu recebi o e-mail do NVC, ou no dia depois, o status do meu processo estava como ready. Nesse momento que a NVC encaminha o seu processo para o consulado no Rio de Janeiro, tem dois status. Tem uma letra em azul que é in transit, que significa que o seu processo está em trânsito, que ele não chegou ainda no Rio de Janeiro, e tem o ready, que ele já está pronto para a sua entrevista. Só que calma, isso ainda não significa nada. Aparecer lá no site que ele está ready, que ele está pronto, só quer dizer que ele chegou no Rio.
Mas não quer dizer que você já pode marcar a sua entrevista ou marcar os seus exames médicos. Acho que eles organizam o seu caso e aí sim o consulado do Rio de Janeiro vai te mandar um e-mail com as instruções que você deve seguir para marcar a sua entrevista, preencher o seu DS-160. Basicamente, o seu processo ele só vai caminhar depois do e-mail do consulado do Rio de Janeiro, da imigração. Esse e-mail eu recebi no dia 26 de dezembro, então eu recebi ele 14 dias depois do e-mail do NVC, de que o meu processo estaria sendo encaminhado para o Rio de Janeiro. Demora um pouco, mas uma moça que eu estava conversando disse que para ela demorou 24 ou 25 dias, agora eu não lembro. Então cada caso é um caso, algumas pessoas podem receber antes, algumas pessoas podem receber depois. Com esse e-mail, eles mandam as instruções que estão no site. Então, eles mandam um link com as instruções que já estão lá no site. Então, eu vou deixar o link também para vocês. Lembrando também que no blog as informações estão muito mais completas. Então, fica a dica. Nesse e-mail, eles também vão lembrar que é muito importante você levar os 2 certificados de antecedentes criminais, que é um da Polícia Federal e um da Polícia Estadual, ou, que eu acho que é a maioria dos casos, do Poupatempo, que é onde você faz o seu RG. Não precisa ser autenticado, os 2 são feitos online. Então você entra no site da Polícia Federal, coloca as suas informações, imprime esse antecedente. Depois você entra no site do Poupatempo, que foi o meu caso. Se você já tem uma conta, ele já vai ir automático, você não precisa fazer nada. Só clica lá em antecedentes, ele vai abrir uma página já te dando os antecedentes pronto. A primeira instrução desse e-mail vai ser preencher o seu DS-160. Eu fiz tudo isso num dia só, eu recebi o e-mail no dia 26 de dezembro, já preenchi o DS-160, já finalizei ele. E lembrando, quando você vai preencher o DS-160, ele vai te dar um número de confirmação, que é muito importante. Por quê? Se a sua internet cair, se por acaso acontecer alguma coisa e o seu computador, a sua página fechar, ele não vai salvar as informações que você já preencheu. E é um formulário bem grande. Então, procurar sempre preencher e salvar, e com esse número, com essa identificação que ele vai te dar no começo, você consegue consultar ele novamente e ele vai estar com as suas informações salvas, então você não precisa preencher tudo de novo. Uma coisa que eu fiquei na dúvida quando eu estava preenchendo o DS-160, lembrando que ele é todo em inglês, ele te pede um Brazilian Identification Number, que seria um número de identificação brasileiro. E eu fiquei na dúvida de qual colocar, então eu procurei online, eu encontrei no site que lida com esses assuntos de visto. Eles falam que você pode colocar tanto o seu RG como o seu CPF. Eu coloquei o meu CPF e deu tudo certo. Então lá nesse DS-160, as informações básicas para quem já tem visto de turista já deve estar familiarizado com esse formulário. Informações sobre escolaridade, trabalho e depois tem várias perguntas da imigração relacionadas a terrorismo, tráfico de pessoas. Então são perguntas não muito difíceis. Ele é um formulário longo, mas não são perguntas cansativas, digamos. Depois que você preencher o seu DS-160, você vai ter a sua página de confirmação. Você precisa fazer uma conta nesse outro site para você conseguir pagar pela taxa do DS-160 e também conseguir marcar a sua entrevista. Aí é outra parte que fica meio confusa. Nesse site vai ter uma parte de imigrante e não imigrante. Porém, mesmo sendo um visto de não imigrante, esse cadastro que você vai fazer é na parte de imigrante. Senão, você não vai nem ter a opção de visto K1. Então, você clica na parte de imigrante e lá vai aparecer: estou aplicando para um visto K. Daí, você consegue preencher as suas informações, pagar a taxa do DS-160 e marcar a sua entrevista. No meu caso, foi pago por boleto, então ele demora em torno de 2 dias úteis para reconhecer esse pagamento. No meu caso, aconteceu no dia seguinte, foi bem rápido, então só após a confirmação do pagamento, lembrando que você tem a opção de pagar com o seu cartão de crédito, é que você consegue realmente marcar a data da sua entrevista. No começo, quando você faz essa conta, ele vai te dar uma estimativa, ele vai te dar a próxima data disponível, que no meu caso era dia 5 de fevereiro de 2019, porém, como eu estava esperando a validação do meu pagamento, essa data mudou. Então, a primeira data disponível foi no dia 12 de fevereiro. Depois de marcada a entrevista, eu liguei para o consultório médico em São Paulo, falei a data da minha entrevista e consegui marcar o meu exame para o dia 29 de janeiro. No dia da consulta médica, você precisa levar o seu passaporte com a cópia da folha da foto,
as 10 fotos 3x4, as cópias das suas carteiras de vacinação. E no meu caso, porque eu uso lente de contato, eu precisei levar a minha receita das lentes. Se você usar óculos, levar a receita dos óculos e os óculos. A consulta é bem tranquila, o meu horário estava marcado para as 9 horas e no prédio você só pode entrar 20 minutos antes da sua consulta. Então eu entrei no prédio às 9h10, aguardei um pouco até ser chamada, uma moça te chama, ela vai fazer como se fosse uma triagem, vai medir a sua temperatura, vai medir a sua pressão, vai te preparar para a consulta basicamente, vai te dar um avental, você precisa tirar a sua roupa, ficar só de calcinha e sutiã, ela vai te dar um aventalzinho e você vai esperar pelo médico. Na consulta, que é bem rápida, o médico ele vai te fazer algumas perguntas, ele vai te examinar, ele vai olhar o ouvido, ele vai escutar o seu pulmão, ele vai pressionar o seu abdômen para ver se tem alguma hérnia. Então, assim, é como se fosse um exame de rotina. No final do exame, ele vai te fazer várias perguntas, se você está gestante, se você tem alguma doença, se você já ficou internada por muito tempo, se você já fez alguma cirurgia. Então é um exame bem tranquilo, o médico é super simpático, te deixa super à vontade, doutor incrível. E ali ele vai te passar alguma vacina que você precise tomar. No meu caso, eu precisei tomar 2 vacinas. Uma que eu até tinha no meu cartão de vacinação, porém ela não estava com o código como deveria, porque foi em campanha, e enfim. Eu tive que tomar novamente essa vacina, ele me indicou um posto de saúde onde eu pude tomar gratuitamente e outra que precisava ser paga. Então ele já me deu um encaminhamento, me deu uma receita e me deu o endereço dessa clínica que eu poderia ir tomar vacina. Ele também vai te dar as guias para os exames. Então ele te explica tudo muito bem, como chegar nos locais. Após sair do consultório, eu fui para o laboratório Fleury, onde eu iria fazer os 3 exames, que é o raio-x, exame de urina e exame de sangue. Foi tudo muito rápido também. A moça já te informa quando que o seu exame estará pronto. Fiz o exame numa quarta-feira e ela disse que sexta já estaria pronto, online, e que estaria no consultório do doutor na segunda-feira. Então você não busca os exames no laboratório, você busca diretamente no consultório do médico, porque ele precisa ver aqueles exames e assinar, atestando que está tudo ok. Outra coisa que me causou um certo espanto foi que eu pensei que a biometria fosse feita no mesmo dia da entrevista, porém não é mais assim que funciona, e elas são em lugares diferentes. A biometria foi feita um dia antes da entrevista, que foi na segunda-feira, a minha entrevista foi na terça. Aí você marca um horário para a sua biometria e um horário para a sua entrevista, eles não vão ser no mesmo dia. Chegando lá, você precisa estar apenas com o seu passaporte e o seu DS-160. Lá eles vão escanear esse código de barras que o seu DS-160 tem, e você vai cadastrar suas digitais e tirar a sua foto. Então esteja preparada para isso, cabelinho atrás da orelha, daquele jeito. Após isso, ela bota um selo, como se fosse um adesivo, atrás do seu passaporte, para que lá na entrevista eles saibam que você já fez a sua biometria. É interessante dizer que tanto na biometria quanto na entrevista, você não tem uma senha, você não tem um horário marcado que te diga, você vai ser a primeira ou a segunda. Não, é por ordem de chegada. E chegando o tão esperado dia da entrevista, minha entrevista estava marcada para 7h20 da manhã, que era o primeiro horário disponível. E nós chegamos lá um pouco antes das 7 da manhã. Eu sabia que a entrada para a entrevista do visto K1 não era a mesma para os vistos comuns, para o visto de turista e outros vistos. Só que eu não sabia qual era. Tinha uma porta principal, uma porta maior, tinha 2 entradas pequenas ao lado. Quando nós chegamos, tinha apenas um casal esperando. E até então eu pensei que fosse para o mesmo visto, para o visto K1. E ficamos atrás deles esperando. Detalhe, o endereço que eles vão te dar no site, quando você marca a entrevista, vai ser uma avenida. Mas na verdade a entrada é na rua do lado, na rua chamada Rua México. Então eu fui até o segurança e perguntei a ele onde que era a entrada para o visto K1, só que ele não soube me responder e disse que em breve sairiam umas moças ali e me dariam essa informação. Porém, não foi isso que aconteceu. Eu tinha visto até um rapaz com o mesmo pacote que eu tinha, que era o do exame do Laboratório Fleury em São Paulo. Pensei, bom, ele deve ser do visto K1 também. E eles não estavam nessa rua lateral, eles estavam na outra avenida. Depois de um tempo, a fila começou a aumentar e eu vi o pessoal falando atrás de vistos de turista, então eu pensei, bom, talvez estejamos na fila errada. E primeiro apareceu uma funcionária vindo dessa outra avenida, sentido onde estávamos esperando na fila, e ela estava com esse rapaz. Se eu não me engano, eram 2 rapazes e uma moça. E eles entraram nessa porta menorzinha, que tinha um pouco antes da entrada maior,
E eu fiquei sem entender, eu já tava ficando estressada. Eu falei pro meu noivo, mas por que eles estão entrando primeiro? Até então eu achei que era até alguma validação que eles iam fazer e mandar de volta pra fila. Só que eles entraram e não saíram mais, nem a funcionária e nem eles. Aí ficamos lá esperando, eu já tava ficando estressada. E aí vieram duas moças da mesma direção de onde a outra funcionária tinha saído. E até então tinham mais 2 casais lá na frente. Eu pensei, bom, não é possível que eles não sejam do visto K1. Eles devem ser do visto K1 também. E eu pensei, bom, as moças estão andando na nossa direção, elas devem parar aqui e nos dar algum tipo de informação, perguntar quem que vai fazer entrevista pro visto K1 para tirar a gente da fila, caso a gente esteja na fila errada. Não, elas simplesmente vieram e entraram no portão logo à nossa frente e nós ficamos lá na fila com cara de idiotas. Falei, não, eu vou lá dentro. E aí eu entrei nessa portinha e elas ainda estavam no corredor, sentido a outra entrada. Aí eu dei um grito, moça, eu tenho uma entrevista pro visto K1. Aí ela voltou assim com uma cara assim de sonsa, sabe? Como quem não quer te ajudar. E falou assim, que horas que é? Aí eu falei, 7h20. Aí ela, acho que ela conferiu meu passaporte, falou, pode vir por aqui, por favor. Aí eu saí lá fora, ainda chamei ele, porque eu acho que ela pensou que eu tava sozinha, né? E a gente entrou, graças a Deus. Não é embaixo, você sobe umas escadas e é no primeiro andar. Aí eu já subi a escada xingando, em inglês, falando com meu noivo. Aí bem na hora desceu um funcionário da imigração. E eu bem xingando em inglês lá, e claro que eles falam inglês também, né? E ele bem falou assim, é só falar com a Renata ali dentro, por favor. Só que na hora eu tava com tanta raiva que nem com vergonha eu fiquei. E aí essa tal dessa Renata explicou pra gente o procedimento. Eles dão uma ficha com um checklist, né? Falando os documentos que você precisa. Aí ela diz, você precisa abrir o seu passaporte, colocar esses documentos da lista na ordem e te dar uma outra fichinha para você preencher com informações de contato, seu e-mail, o nome do seu noivo, o número de telefone do seu noivo, o endereço onde você pretende morar nos Estados Unidos. Uma ficha de uma folha só. E nós sentamos, eles pedem para você sentar de um lado específico, sentamos, preenchemos essa ficha, organizamos os nossos documentos. E outra coisa que é sempre bom ter a mais do que a menos. As fotos no site, nas próprias instruções que a imigração te manda no e-mail, pede uma foto que seria a nossa, né? A foto da beneficiária. E chegando lá, eles pedem 2 fotos. Aí ela pede para você aguardar e ela vai te chamar pelo nome. Chamando pelo nome, você anda até ela e ela confere para ver se os documentos estão de acordo e na ordem que ela te passou. E ela perguntou se eu tinha uma cópia do passaporte do meu noivo. Só que o site da imigração não pedia nada do meu noivo. Tanto que a parte no Rio é sobre nós, né? A documentação do noivo já foi enviada toda na primeira parte do processo. A única coisa que você precisa realmente do seu noivo é o formulário do suporte financeiro. Eu disse, não, eu não tenho. Ela falou, nossa, mas não tem certidão de nascimento, nada? Eu falei, não. Só que ele estava com o passaporte dele lá na hora. Porque ele foi comigo na entrevista, só que a gente não tinha cópia do passaporte. Ela falou assim, tudo bem. Não disse mais nada e pediu pra gente aguardar. Depois disso, continuamos sentados e nesse momento tem uma ordem. A gente senta numa fileira, que são 2 halls de fileiras. Nesse momento, acho que tinham 2 cabines funcionando, que eles chamam só próximo cabine e tal, eles não te chamam pelo nome. Então, quem tá na ponta das primeiras cadeiras, levanta, vai até a cabine e você vai mudando de cadeira até chegar a sua vez. Quando você é chamado para essa primeira cabine, você entrega os seus documentos, os seus exames médicos, ela vai abrir, conferir os seus documentos, olhar os seus exames médicos, assinar, ver se tá tudo ok, vai te fazer algumas perguntas. Para mim, ela fez, você já esteve nos Estados Unidos antes? Eu disse que não. Ela confirma todas as suas informações, seu nome, sua data de nascimento, para ter certeza que não tem nada errado. E ela fala para guardar que nós seremos chamados pelo nome. Voltamos para as cadeirinhas novamente e esperamos chamar para a tão aguardada entrevista. É uma cabine como a anterior e, enfim, o cônsul chamou nosso nome, nós 2 fomos até a cabine, ele pede para que a gente levante a mão direita, faça o juramento, eu e meu noivo levantamos a mão direita, fizemos o juramento, fizemos a nossa entrevista em inglês, o meu noivo não fala português, eu tava um pouco apreensiva de não entender, por ser uma conversa mais técnica, eu queria ter feito em português, só que acabou que foi bem tranquilo e deu tudo certo. Primeiro ele perguntou quando a gente se conheceu, eu perguntei se era pessoalmente ou, né? Ele falou, não, o que for, né? Se for pela internet, se foi, sei lá. E eu falei assim, a gente se conheceu em tal data
pessoalmente nos conhecemos em tal data. Aí ele falou, e como vocês se conheceram, né? Aí eu expliquei que tinha sido numa viagem. Aí ele falou, vocês ficaram quanto tempo? 1 semana, 2? Eu falei, ficamos 1 semana. E ele, depois disso, vocês se comunicaram bastante? Como foi? Com que frequência? Eu falei assim, nossa, a gente até deu risada, a gente falou, não, todo dia. Daí ele perguntou com que frequência a gente se viu depois, de ter se conhecido pessoalmente, exceto o dia de hoje, né, o dia da entrevista. E a gente falou que várias vezes, por conta do trabalho dele, a gente teve a chance de se encontrar fora do país. Ele veio ao Brasil, conheceu minha família. Ele perguntou também ao meu noivo quantas vezes ele já tinha estado no Brasil. Ele falou que já tinha vindo ao Brasil antes de me conhecer a trabalho, 2 vezes. Ele perguntou onde eu pretendia morar lá. Eu disse com ele, né? Na casa dele, na cidade de Fremont, na Califórnia. Perguntou quando que a gente pretendia se casar, e eu disse assim que a gente chegar lá. A gente pretende se casar na City Hall, que é tipo a prefeitura, né? Depois fazer uma cerimônia pra família. Enfim, o cônsul foi bem tranquilo com a gente, foi super simpático. Ele tava em treinamento, tinha um rapaz acompanhando ele, um rapaz sentado um pouco atrás dele. Esse rapaz, em certo momento, saiu e ele até pediu desculpa. Desculpa, eu preciso esperar um pouco. Aí ele chegou a mutar o microfone. Aí ele falou, desculpa, é que eu tô em treinamento. E a gente até conversou um pouco, meu noivo perguntou se ele gostava do trabalho, ele falou que amava, que ele já trabalhava com aquilo há muito tempo, só que em lugares diferentes, e que é algo sempre novo, que ele vê muitas histórias diferentes. Ele foi bem legal com a gente. E, na verdade, eu não lembro se o rapaz chegou a voltar ou não, mas ele falou que ele estava satisfeito com o que ele tinha ali, né, com as nossas informações, e que ele iria aprovar o nosso visto. Então, saímos bem felizes de lá. Então, assim, todas as pessoas que foram antes de mim foram aprovados. E, gente, eu acho que... é tão difícil contar tudo assim no vídeo. Eu me sinto mais à vontade no computador digitando, que aí eu paro pra lembrar, pra pensar. E aqui é tudo de uma vez. Então, talvez eu tenha esquecido de alguma coisa. Por favor, se eu esqueci, comenta aqui embaixo ou me manda mensagem no Instagram. Mas lembrando que o blog está muito mais completo. Então vai lá, dá uma conferida no blog, tem bastante informação. E eu vou postar lá uma checklist dos documentos que eu levei para a entrevista. Lembrando que eu segui a documentação do site da imigração, que foi me mandado nas instruções, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo pra vocês também. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e mais uma vez obrigada pelos 100 inscritos. Eu planejo continuar postando vídeos aqui pra você, dessa nova vida, dessa nova jornada. Vou tentar atualizar sempre o canal. E se vocês tiverem sugestões de vídeos, também deixem nos comentários e até a próxima. Beijo!